Olá moçadinha, tudo bem? Vamos de direito empresarial, mais precisamente direito societário. Vamos fazer uma leve introdução no direito societário e falar um pouquinho das suas considerações iniciais. Vamos nessa? Foca em mim. O conceito de sociedade nós podemos extrair do artigo 981 do Código Civil. Pessoa jurídica de direito privado que decorre da união de pessoas, essas pessoas irão contribuir com bens ou serviços e vai ter como finalidade uma atividade econômica organizada e, como consequência, a divisão dos lucros. Uma outra coisa importante é a diferença entre sociedades e associações. E a diferença está fundamentalmente na finalidade, porque a sociedade tem finalidade econômica e o intuito, a consequência de divisão de lucros, enquanto que as associações não têm finalidade econômica e, consequentemente, não terá lucro para dividir. Então vamos pensar algumas palavras do conceito. A primeira palavra que a gente vai pensar do conceito é pessoas, porque nós vimos que sociedade é uma união de pessoas. Essas pessoas podem ser tanto pessoas físicas, as famosas pessoas naturais, segundo o Código Civil atual, embora continuamos usando a expressão pessoas físicas, mas também pode ter uma sociedade de união de pessoa jurídica, ou seja, a pessoa jurídica pode ser sócio de uma sociedade. Nesse caso são as chamadas holding. É interessante isso e faremos um rodapé mental. Há duas espécies de holding. A pura, em que o objeto da sociedade é simplesmente ser sócia de uma sociedade, objeto exclusivo de ser sócio, ou então a mista, em que além de ser sócio da sociedade, ela também vai exercer uma atividade econômica organizada. Só para finalizar, pessoal, to hold significa controlar. Uma outra coisa interessante em relação à expressão, a palavra pessoas, É claro que, em regra, as sociedades serão formadas por duas ou mais pessoas, mas há três exceções e essas três exceções são extremamente caíveis em prova. Então, quais são as exceções de sociedades unipessoais? A primeira exceção é a sociedade subsidiária integral, uma sociedade anônima prevista no artigo 251 da Lei de Sociedades Anônimas, a Lei 6.404 de 76, em que a sociedade tem como único acionista uma sociedade brasileira. Só como um rodapé mental também, essa sociedade subsidiária integral, prevista na Lei de Sociedades Anônimas, ela pode ser formada de três formas. Ela pode ser formada por escritura pública, ela pode ser formada por aquisição de totalidade, então a sociedade adquire a totalidade de ações, ou ela pode ser formada por incorporação de ações. A segunda exceção de sociedade unipessoal, isso é importantíssimo para a prova da OAB, é a sociedade unipessoal de advocacia, prevista no artigo 15 do Estatuto da OAB, da Lei 8.906 de 94. Então, por favor, guardem. Os advogados podem formar sociedade através da sociedade simples, aí serão pluralidade de sócios, dois ou mais sócios, ou através de uma sociedade com um único sócio, a sociedade vai ser unipessoal. E por fim, a terceira exceção de sociedade unipessoal, também importantíssima, porque ela foi trazida recentemente pela Lei de Liberdade Econômica, é a sociedade limitada unipessoal, porque foi acrescentado 2 parágrafos no artigo 1052 do Código Civil. Então hoje a sociedade limitada também pode ter um sócio só. Importante isso, hein? Uma outra coisa que precisamos pensar do conceito previsto no artigo 981, que nós vimos no início do bate-papo, é a questão que as pessoas podem contribuir com bens ou serviços. Há duas exceções em que não é possível a contribuição com serviços, só com bens. As exceções são a sociedade limitada, prevista no parágrafo 2º do artigo 1055, e a sociedade anônima, prevista no artigo 7º da Lei 6.404 de 76. Então, nesses dois casos, de sociedade limitada e de sociedade anônima, a contribuição
precisará ser uma contribuição com capital. Não é permitido a contribuição com serviço. Para finalizarmos, é interessante citarmos o parágrafo único do artigo 981, que traz a possibilidade da sociedade ter objeto de realização de um ou mais negócios determinados. Por que isso é interessante? Porque isso possibilita a sociedade ter prazo determinado, uma sociedade com prazo determinado. Exemplo é a sociedade de propósito específico. Cuidado, não é um tipo de sociedade diferente, é uma sociedade qualquer, mas que tem um prazo específico de duração, porque ela vai durar só para fazer aquele determinado objeto. Lousa empresarial, direito societário, introdução, o conceito. Extraímos o conceito do artigo 981 do Código Civil. Principal característica do conceito é a finalidade econômica mais a divisão dos lucros, isso que diferencia a sociedade das associações. Cuidado com a palavra pessoas, né? Porque pode ser pessoas físicas e pessoas jurídicas. Aí tem Inácio Rodin. Pluralidade de sócios, em regra serão vários sócios, mas há 3 exceções, né, de sociedades unipessoais. A questão dos serviços, há 2 sociedades em que a contribuição não pode ser com serviços, sociedade limitada e sociedade anônima, e por fim, aquela coisa específica, né, situação específica de sociedades com prazo determinado, que tem um objeto único, né, e vai ter um prazo determinado previsto no artigo 981, parágrafo único. Valeu!